Amém? Muito bem, então é a persistência. Tem gente que passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 10 anos da vida e a pessoa não faz nada proveitoso. Existe até aqueles que fazem coisas que não prestam, coisas que trazem ainda mais sofrimento. Então é isso que leva ao corte, é isso que leva à rejeição. Não é um propósito de Deus, não é um plano de Deus, não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não quer que nem o ímpio se perca, nenhum deles. A vontade e o propósito de Deus é que se convertam e vivam. Mas Deus respeita a escolha de cada um. Tá claro? Terceiro, a ação aqui da graça, né? Nós vemos a graça sendo mostrada, exemplificada através de tempo e ação. Observe que o vinhateiro, que representa o Senhor Jesus, que representa aquele que cuida da lavoura, o agricultor, aquele que veio para semear, é como se ele estivesse falando com o pai e dissesse: deixa eu cuidar, deixa eu fazer alguma coisa. É uma representação também do Espírito Santo, que muitas vezes tenta agir na nossa vida, tenta melhorar a nossa vida de alguma maneira. Eu estou falando de bens, eu não estou falando de coisas. Por favor, hoje eu queria que você focasse na questão espiritual, trazer para nós uma aliança, trazer para nós, sabe, um renovo, uma força a mais. Tenta ajustar, é a graça de Deus. A pessoa é inútil, ela não produz nada, ela nunca fez nada para o reino, mas o Senhor fica tentando alcançar essa pessoa, dizendo: deixa eu fazer, deixa eu, pelo menos mais essa vez, pelo menos mais esse ano. E aqui eu achei interessante, irmãos, a expressão da graça. 1 ano, me dá tempo, me dá pelo menos mais 1 ano. Descuidar aqui. E a ação também. Ele disse: deixa eu escavar. Alguém aqui já plantou? Não é no quintal de casa não, meu filho. Plantou? Já plantou? No quintal de casa também serve. Mas o agricultor sabe que o oxigênio, o ar, ele é necessário para que a terra se torne fértil. Então o agricultor, ele revolve a terra, chama-se arar. E por que você acha que se diz arar? Vocês estão bem, gente? Eu acho que ficaram com saudade de você, né? Tá tudo assim, ó. Meu Deus do céu. Vocês estão bem, né? Amém. O que é arar? Revolver a terra para que o ar entre. Olha o que ele está dizendo: ar, fôlego de vida. Ele está dizendo: deixa eu tentar fazer com que o fôlego de vida volte a entrar nessa pessoa. Como eu já disse aqui em muitas mensagens, irmãos, eu tento prezar e tento ensinar aos obreiros e peço para que eles ensinem a vocês que no reino de Deus o ser tem primazia sobre o fazer. É prioritariamente ser e depois fazer. Porque há pessoas que fazem sem ser, fazem por costume, fazem por algum propósito pessoal, algum desejo, alguma ambição pessoal. Então fazem para serem vistos, fazem para serem elogiados, fazem para ser admirados. Quantos cantores, irmãos, eu tenho acompanhado na internet, meu Deus, quantos cantores que um dia já foram adoradores, hoje são apenas comerciantes da música. Você não consegue trazer um cantor
famoso para adorar na igreja sem que seja pago. Eu não me refiro a quem mora longe. Por exemplo, nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Se eu quisesse que um cantor que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, viesse cantar aqui, eu tenho que arcar com isso. Não é obrigação dele pagar passagem caríssima de avião para vir aqui. Eu teria que ter adoradores aqui. Se a escolha minha, se a escolha da igreja, se a escolha nossa trazer alguém de fora, então a gente que lute e arque com o custo. Mas como esse custo está hoje? Você tem ideia de quanto custa para trazer um cantor famoso? Irmãos, em alguns casos dá para comprar uma casa, irmãos. Literalmente. Você tem que arcar com passagem de avião. Você tem que arcar com hospedagem em bom hotel. Muitas vezes eles escolhem. Tem que arcar com alimentação. Dando graças a Deus, o cantor que aceitar cantar com playback. Porque alguns deles só saem se a banda vir junto. E lá se vão 12, 15 pessoas numa equipe. Por isso que muitas igrejas não fazem mais um culto de adoração. Tem que fazer um evento, um ginásio, num estádio, para poder vender ingressos, para poder pagar os custos. Está me entendendo? Você nota a diferença que eu estou falando? Se é de longe, eu acho justo, você tem que pagar. Você está trazendo a pessoa de longe, ela não tem obrigação de tirar do bolso dela para rodar o país. Ninguém aguenta um negócio desse. Mas não poderia ser uma coisa mais justa? Você está me entendendo, irmãos? Então as pessoas estão deixando de ser e focando apenas em fazer. Mas isso não são só cantores. Pregadores fazem o mesmo. O mesmo. Então ele está dizendo: vamos colocar ar aí dentro, fôlego de vida, para ver se a coisa volta a produzir. Porque não adianta ter essa árvore frondosa, bonita, mas não tem fruto. Vamos colocar. Irmãos, deixa eu voltar aqui um ponto, porque isso é importante. Porque isso vai ficar gravado e às vezes a pessoa pega só um cortezinho que eu estou falando e não entende. Eu não sou contra que a pessoa que tem um ministério, ela receba ajuda da igreja para o desenvolvimento do seu ministério. Se eu não quero arcar com esse custo, trabalha, ensina, treina os obreiros locais para que eles façam. Entende? Mas se eu vou deslocar um pastor de Parnamirim, que seja, que é uma cidade aqui vizinha, no mínimo eu tenho que dar o combustível do irmão. No mínimo uma oferta para abençoar o ministério dele. Isso para mim é tranquilo. Eu entendo e concordo. Embora eu nunca tenha cobrado, nunca cobrei para pregar em lugar nenhum, mas eu entendo que tem gente que o chamado da pessoa é aquele, não tem ajuda de ninguém, e ajude. Mas o que eu estou criticando é pessoas que hoje se tornaram profissionais da pregação e do canto. E só. Você não tem mais aquela coisa de dizer: vou adorar nada. Para cantar 3, 4 louvores, meu amigo. Tá? Arranje 100 mil reais aí para ver se vem. Entende, irmãos? Só que da mesma forma que tem deles lá longe, tem deles perto, que vão para a igreja, que tocam, mas tocam como quem está num show para ser visto, para ser admirado. Está me entendendo? Vai pregar, mesma coisa. Não tem mais aquela coisa de dizer: estou servindo ao Senhor, não. Então ele está dizendo: precisa colocar ar de volta. E ar aqui, fôlego, evidentemente representa o Espírito Santo. Mas quer ver uma coisa muito estranha? O vinhateiro disse: eu vou cavocar
eu vou escavar, eu vou arar, mas eu também vou o quê? Estercar. Colocar esterco. Eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar de novo hoje. Olhando para o seu irmão, pergunte: o que é esterco? Hein, Mário? O que é esterco? Hein, Nivaldo? Esterco. Adubo. Eu sou do sertão, lá a gente chama paú. Não é pau, é paú. É o mesmo que esterco. É o mesmo que adubo. Tem uma outra palavra que eu não posso falar aqui, mas está aí na sua cabeça. Está na ponta da língua, né? Alguns torcendo para dizer. Tá? Não dá ruim para mim. Mas engraçado que, principalmente, acho que isso é no mundo todo, mas principalmente nós, brasileiros, quando uma coisa dá muito errada na vida da pessoa, o que a gente fala? Fala não. Deu? Pois é aí que eu queria pegar de novo, firme aqui no entendimento. Segura na mão de alguém. Só se você tiver coragem. Você vai dizer assim: olha, quando der na sua vida, faça disso o quê? Adubo. Como assim, pastor? Existem situações, irmãos, que nós não planejamos, nós não queríamos, nós até detestamos, mas estamos envolvidos. Não tem muito o que fazer. E nessas horas, ao invés de desespero, ao invés de aquele senso crítico, exacerbado, exagerado, que muitas vezes nós temos, devia pegar aquela botar para secar, diz pro teu irmão: só serve se for seca. Botar para secar e botar o pé da planta. Interessante que o que é para uns, ou o que para uns é esterco, no pior sentido da palavra, para outros pode ser adubo. Adubo. Pastor, então quer dizer que as besteiras que eu faço na vida é bom? Não estou dizendo isso. Mas eu insisto em dizer, em algumas mensagens eu tenho feito isso, eu insisto em dizer que nós deveríamos aproveitar até os erros cometidos, não os de propósito, porque eu estou falando de erros, e aprender com eles, aprender pelo menos uma grande lição a não fazer novamente. E se você aprende a não errar, irmão, você está adubando sua vida. Sabe por quê? Porque quem aprende a não errar, cumpre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o avisado, ele vê o mal e se esconde. Isso é uma outra forma de dizer, ele se desvia. É alguém que aprendeu que o erro não vale a pena. É alguém que aprendeu que algumas palavras não devem ser ditas. Você me ouviu? É alguém que aprendeu que algumas vezes o silêncio é a melhor resposta. Você tem ideia, pastor Manuel, tem um camarada, esqueci o nome dele agora, o cara cismou comigo, Ricardo. Toda mensagem que eu boto, o cara vai lá criticar, toda. E ele cismou e dizia assim, depois você olha lá, você vai encontrar, uma das mensagens minhas, ele falou assim: quem disse que você é pastor? KKKKK. Eu poderia responder: bom, quem disse foi Deus.
Quem disse que eu não sou foi você? Aí eu botar kkkk. Mas vale a pena. Perder o meu precioso tempo. Ah, pastor, mas são só segundos. Pois é. Olha pro teu irmão. Tem gente que a bendita não se segura dentro da boca. Segundos seriam suficientes para você livrar sua alma de angústias. Segundos seriam suficientes para você simplesmente seguir o seu caminho em paz. Mas não! Tem que responder, tem que dizer, tem que fazer. Por quê?